Estamos ao vivo. Olá, olá. Entrei novamente por outro celular, porque agora essa coisa de live não me pega mais, né, gente? Tô preparada, né? São dois celulares aqui, se um não dá certo, a gente entra em outro. Agora não dá mais errado não minhas lives, tá? Só quero dizer isso pra vocês. Preparar, apontar e fogo, né? Esse celular aqui não deu certo porque deve estar conectado em alguma rede. Já tentei o outro, então vamos lá, vamos lá. Sejam bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Vamos bater um papo, então deixa eu ajeitar o meu celular aqui. Aí, agora sim. Estava comentando sobre qual livro eu vou falar hoje, né? Sobre qual livro nós vamos conversar. Eu vou conversar com vocês sobre o livro O Líder 360, tá, gente? Então, é um livro que eu não tenho em papel, tá? Eu só tenho ele aqui digital. E ele é bem antiguinho, tá? Vou confessar pra vocês, ele não é o top dos tops do tops. Ele é um livro antigo, ele é de 2011, então ele tem algumas coisas um pouco atrasadas, né? Mas teve um capítulo, eu não li todo, tá? Eu não li todo, mas teve um capítulo que me chamou muito a atenção e que eu adorei, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, tá? Que é um capítulo que ele fala de lidere-se a si mesmo. E eu achei assim, bem, assim, é básico, mas é o básico que se for bem feito, você tem resultados, sabe? Então eu realmente gostaria de compartilhar com vocês esse capítulo. Então hoje a nossa live ela vai ser curta, ela não vai ser longa, mas eu acho que ele é bem importante, tá? E assim, para quem quiser comprar o livro, né? Como é que eu acho, Ingrid? Eu comprei no Kindle, eu paguei R$ 21, R$ 21,90 no Kindle. Eu adoro usar Kindle, tá? Por que eu gosto de usar o Kindle? Porque eu posso ter todos os meus livros aqui, então eu sugiro, foi um excelente investimento, tem um monte de livro aqui. Mas quem gosta do livro em papel, pode comprar por R$ 39,90, tá? Eu não consegui achar esse livro numa livraria assim, sei lá, na Livraria Cultura, alguma livraria mais ampla, tá? Eu achei ele na Livraria Curitiba, tá? Então, foi o único lugar que eu achei. Acho que é porque ele é um livro um pouco mais antigo e tal, então a gente não acha com muita facilidade, tá? Então assim, pessoal, vamos lá, vamos bater um papo então sobre o Líder 360, no capítulo Lidere-se a si mesmo. E aí eu fiquei, né? O que será que ele quer dizer com lidere-se a si mesmo? Eu fiquei me perguntando, o que será que ele quer dizer com lidere-se a si mesmo, né? Ele fala muito de se autogerenciar. E aí, lendo o capítulo, eu me dei conta de que o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer fazer o que tem que ser feito. Fazer aquilo que foi combinado. Olha que interessante, né? Então, o que significa liderar-se a si mesmo? É fazer o que foi combinado. Não inventar desculpas. Então, se você tem uma proposta de um resultado que você quer gerar no seu time, algum objetivo que você quer alcançar no seu time, como é que você faz para conseguir alcançá-lo? Olha que interessante, assim, não tinha. Eu achei que liderar a si mesmo tinha a ver com autoconhecimento, também tem um pouco. Mas não, assim, é bem disruptivo mesmo, tá? Então ele traz assim, a primeira pergunta que ele faz é, o que você deve gerenciar em si mesmo para cumprir o que foi prometido? Vou fazer a pergunta de novo. O que você deve gerenciar em si mesmo para cumprir o que foi acordado? Como líder, como é que eu faço para cumprir aquela ideia que eu tenho na minha mente, tá? E ele traz, pessoal, 7 áreas que você deve trabalhar para conseguir cumprir com o seu plano de líder. E eu acrescentei mais um, assim, brinde, tá? E eu achei legal que casou muito com a mentoria que eu faço com os meus líderes. Então, eu achei que tem tudo a ver, assim. Então, me conectei bastante.
Então vamos ao número 1. Gerenciar a motivação. Sim, gerenciar a motivação tá aqui, tá, Karen? Tá aqui e tá na parte de gerenciar energia. Tá? Eu gosto muito da ideia de gerenciar energia. Acho que tem muito a ver com gerenciar motivação, né? Porque motivação é uma coisa bem pessoal, né? Então ele fala sobre gerenciar emoção, gerenciar energia, tá? Então vamos continuar. Então ele traz algumas coisas aqui. De vez em quando eu vou falar algumas coisas que o próprio livro ele traz, tá, pessoal? E outras vezes eu vou trazer as minhas próprias anotações, ok? Olha só essa frase aqui que ele traz, tá? Muitas vezes a gente pensa que autoliderança tem a ver com tomar boas decisões todos os dias. Quando na verdade a gente precisa tomar algumas decisões certas, algumas decisões críticas, e depois saber como gerenciar essas decisões dia a dia. Então, para mim, ele fala muito de como ter uma ideia e como não só ter uma iniciativa, mas uma acabativa, certo? Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo para você conseguir gerenciar a si mesmo, né? Então, o primeiro passo é gerencie suas emoções, tá? Número 1, o primeiro passo que ele dá ali é gerenciar suas emoções. E aí eu não tava curtindo muito, né? Porque eu pensei assim, não, cara, eu não gosto muito dessa história de gerenciar. Deixa eu só fechar o meu WhatsApp aqui, senão ele vai ficar fazendo plique-plique. Então, assim, eu não gosto muito da ideia, galera, de gerenciar emoções. Me dá uma sensação de que é controlar emoções, né? E eu vou repetir, falo isso para os meus liderados, né? Você não consegue controlar emoções, tá, gente? Então, assim, ó, esqueçam esse negócio de controlar emoção. Você não controla emoção. Você consegue controlar pensamento. Emoção você não consegue controlar. Então, acho que essa é a primeira coisa disruptiva. E aí ele começou a falar assim, ó. Bons líderes sabem quando demonstrar emoções e quando retardá-las. Daí eu pensei, não acredito. Não concordo com esse cara. Não tem nada a ver isso, já comecei a achar que não tinha nada a ver, já nem queria mais trazer para vocês. Mas aí ele traz um ponto bem importante, ó. Quando digo que os líderes devem retardar suas emoções, não estou sugerindo que eles neguem ou enterrem. Tá, agora nós estamos falando a mesma língua. Então assim, ó, quando eu digo para vocês, tá? Para vocês gerenciarem as suas emoções, não quer dizer controlar elas, porque você não consegue controlar o que você está sentindo. Tá? Você consegue controlar o que você faz com essa emoção. Então, se eu tô com raiva, obviamente eu não vou colocar em prática a minha raiva. Tá? Eu vou controlar o meu pensamento, né? Eu vou tentar sair daquela situação para não agir conforme a minha emoção, mas o que eu tô sentindo, eu tô sentindo. Isso aí não tem como controlar. Aí ele continua. O fundamental no gerenciamento de suas emoções é que você deve colocar os outros e não a si mesmo em primeiro lugar. Você deve se perguntar o que a equipe precisa, ok? E não o que fará com que eu me sinta melhor. Eu sempre comento que um dos pecados capitais da liderança é o egocentrismo. Quando tu vem de um colaborador individual para um gestor de pessoas, a gente tem esse cacuete, né? De olhar somente para o nosso umbigo. E tá tudo bem quando a gente é colaborador individual. O problema é que agora as suas necessidades, as suas emoções, elas não importam mais para o time. Não é que não importam para você, elas não importam mais para o time. Tá? Então, toda vez que eu tiver com alguma emoção, eu tenho que me perguntar o que eu vou fazer. Vai fazer bem para o time ou vai estar atendendo uma necessidade minha? Tá? Então, isso é o primeiro passo do autogerenciamento. A emoção que eu estou sentindo, o que eu vou fazer com essa emoção? Vai atender uma necessidade minha ou vai atender uma necessidade do time? Como líder, você tem que colocar a necessidade do time em primeiro lugar. Tá? E aí você começa a olhar assim, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui eu gosto muito, né? Eu como psicóloga, tem a ver comigo ou tem a ver com o outro? Sabe quando tu começa a se confundir na relação?
tu briga com o funcionário porque tu tá mal resolvido contigo mesmo, isso faz parte também de gerenciar as suas emoções, ok? E aí nós vamos para o passo número 2 do livro, que ele comenta. Eu quero só fazer uma observação aqui. Os 3 próximos passos, tá? Ele fala de gerenciar tempo, gerenciar prioridades e gerenciar energia. Para mim, esses 3 elementos estão relacionados a gerenciar tempo. Quando eu vou trabalhar com um mentorado meu, na minha mentoria, eu trabalho esses 3 elementos juntos, tá? Para mim, tudo isso é gerenciamento de tempo. E galera, assim, ó, ele comenta uma coisa que eu observo muito. Os líderes médios sentem o desafio da atenção e são encorajados a investir longas horas para concluir o trabalho, tá? E isso aqui é o líder atual, né, gente? Aquele que tá apagando sempre incêndio, aquele que não tem tempo para família, aquele que trabalha horas e horas e horas, aquele que não consegue fazer gestão de pessoas porque tá sempre, né, atendendo o que é urgente. Então, ele comenta que você tem que ser capaz de gerenciar o seu tempo. E aí eu costumo fazer uma pergunta para os meus mentorandos, que eu acho que vale a gente perguntar quando a gente é líder. O que eu tô fazendo hoje é a coisa mais importante que eu deveria fazer com o meu tempo? O que eu estou fazendo hoje é a coisa mais importante que eu deveria estar fazendo com o meu tempo? Se pergunte isso no seu dia a dia, tá? E aí ele vai para o próximo item, porque um complementa muito o outro, né? Que é gerenciar as suas prioridades. O autor, ele dá uma dica de como gerenciar as suas prioridades, tá? Que é uma dica que eu particularmente eu não concordo. Mas eu vou comentar com vocês aqui, até para deixar fidedigna essa live, né? E não distorcer o que o livro está dizendo e qual é a minha opinião. Então ele diz assim, gerencie suas prioridades. Mas, apesar dele dizer isso, depois ele meio que se desdiz. Enfim, mas eu vou compartilhar com vocês. Gerencie suas prioridades. Ele diz que você deve focar seu tempo no seguinte: 80% do seu tempo trabalhe naquilo em que você é mais forte. 15% do seu tempo trabalhe naquilo que você está aprendendo. E 5% trabalhe em outras áreas necessárias. Aí fiquei pensando, mas só um pouquinho. Se o líder trabalhar 80% naquilo que ele é mais forte, ele vai trabalhar no quê? Na parte de execução. E é exatamente esse o erro das lideranças. O erro das lideranças é que quando eles se tornarem líderes, eles vão fazer aquilo que eles faziam antes, só que agora de uma maneira mais aprofundada. E não é nada disso, tá, gente? Quando eu me torno líder, eu não vou fazer o que eu fazia antes de uma maneira mais aprofundada. Não é isso. Você tem que deixar de fazer aquilo para começar a fazer outras coisas, né? Então até aí eu estava discordando um pouco dele. Mas aí ele mencionou o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, tá? Que eu não li. Se alguém leu aí, já me diz que sim. E ele comenta o seguinte, ó. Que deve-se ter uma lista das coisas a serem deixadas de fazer. Olha só, né? E aí ele comenta: só porque você gosta de fazer alguma coisa, não significa que essa coisa deva continuar em sua lista de afazeres. E eu tenho com os meus mentorandos, tá? Que eu vou compartilhar aqui com vocês, só para quem tá aqui nessa live, os 3 pilares básicos das atividades que todo líder deve se focar: comprometer e engajar pessoas, planejar a área e desenvolver relacionamentos. São essas 3 coisas que o líder deve fazer. Ingrid, e o resto deve ser eliminado. Exatamente, gente. Eliminado. E eu trabalho isso com os meus líderes na minha mentoria, tá? Se alguma atividade não estiver relacionada com algum desses 3 pilares, você não deveria estar fazendo. Então, assim, dar feedback
Sim. Organizar o orçamento da área? Sim. Conversar com um par meu para ver como é que as nossas áreas se relacionam? Sim. Participar de reunião da CIPA? Não. Participar da reunião da CIPA não é a sua função. Estar em reuniões, isso aí acontece muito com os meus mentorados, muito. Eu participo dessa reunião só para ter certeza que o colaborador está fazendo a coisa certa. Não, participar de reunião para ter certeza não faz parte desses 3 pilares. Então você tem que eliminar, tá? Então, o segredo da administração do tempo não é fazer com que mais coisas caibam na sua agenda, e sim fazer aquilo que é essencial, e o que não for essencial, eliminar. Tão simples quanto isso, ok? Eu sei que é forte, mas tem como. Eu posso garantir para vocês. E aí ele traz o 4º passo de como se autogerenciar, tá? Eu tô até tomando um vinho aqui hoje nesse feriadinho, ó. Tchim-tchim para quem me acompanha. Então, o 4º passo para se autogerenciar. Gerencie a sua energia. Aí eu fiquei pensando, o que será que ele quer dizer com energia, né? É mais ou menos aquilo que a Karen falou. Talvez seja uma certa motivação. Aí ele comenta. Algumas pessoas têm de racionar sua energia para não a esgotarem. E aí ele fala como é que ele faz a dele. Quando eu olho para o meu calendário todas as manhãs, eu me pergunto, qual é o evento mais importante? Qual é a única coisa a qual não posso me dar ao luxo de oferecer menos do que o melhor? E essa coisa pode ser a família, meus funcionários, um amigo, enfim, qualquer coisa. Eu sempre me certifico, ele comenta, de que tenho energia para fazer essa coisa mais importante com foco e excelência. E aqui eu gosto muito de trazer para os meus mentorados o conceito de o que é urgente e o que é importante, tá? Parece um conceito óbvio, mas não é. O que é urgente? É aquilo que precisa de uma ação imediata minha, e que eu preciso fazer, porque senão algo vai acontecer, né? Alguma situação emergencial, alguma situação com o colaborador. E o que é importante? Importante é tudo aquilo que vai se conectar com o meu propósito. É tudo aquilo que vai se conectar com aqueles 3 pilares de liderança que eu comentei com vocês, certo? Então, é bem importante vocês definirem assim, bom, o que de mais importante eu vou fazer no meu dia de hoje, né? Eu preciso ter energia para fazer aquilo ali, tá? E aí ele comenta, olha só que interessante. Observei que os líderes no escalão médio de uma organização muitas vezes têm de lidar com o que eu chamo de drenos de energia. Obrigado, Pati. O que ele chama de drenos de energia? Atividades sem direção, fazer coisas que parecem não ter importância. Carga sem ação, não poder fazer coisas que realmente têm importância. E conflitos sem solução. Olha que interessante. Não poder lidar com o que é o problema. Então ele traz esses drenos de energia que tomam conta da liderança, que vão sugando a gente. Tá? E aí ele traz o quinto passo para tu se autogerenciar, que é gerenciar as suas ideias. E ele traz uma frase que eu amei. Ele diz o seguinte, ó, o maior inimigo de uma boa ideia é estar ocupado. Sabe quando tu diz assim, ó, gente, eu preciso trabalhar com indicadores para minha área, mas eu não tenho tempo. Esse é o teu maior inimigo, é não ter tempo. E os líderes normalmente são as pessoas mais ocupadas numa organização. É aquela pessoa que não tem tempo para nada, né? E aí ele sugere que se você tem um ritmo muito acelerado de trabalho, que você pare um momento durante o seu dia e adquira o hábito de anotar
3 ou 4 coisas, 3 ou 4 ideias, né, que você teve ao longo do seu dia e que você precisa de um tempo para parar para pensar. Eu, particularmente, eu uso muito o meu celular para isso. Sempre quando eu tenho uma ideia muito boa, eu anoto no meu bloco de notas, tá? Então eu vou lá e eu anoto no meu bloco de notas. Deixa eu ver se meu celular não tá esquentando, porque da última live ele esquentou. Eu anoto no meu bloco de notas. E em algum momento durante a semana, eu vou olhar para aquele planejamento que eu fiz, tá? Então, outra coisa que eu também estabeleço com as minhas lideranças, com os meus mentorados, tá? Existe um momento do dia em que você precisa olhar para o que você fez. Você precisa organizar a sua agenda de modo que 30 minutos do seu dia você olhe para tudo que você fez e você diga: será que o que eu fiz no meu dia está dentro das minhas prioridades? O que eu posso fazer diferente amanhã? E nesse momento você também poder pegar suas ideias e olhar para elas e dizer assim: como é que eu posso colocar elas em prática? Ok? Então acho que isso é bem importante. Você tem um lugar onde você vai anotando aquelas ideias que você vai tendo, tá bom? E aí, o sexto e último passo para se autogerenciar, tá? É gerencie suas palavras, tá? E aí tem um sabotador aqui da maioria das lideranças, né? É que elas sempre querem ter a resposta. Tá? Todas as lideranças que eu trabalhei até hoje, eles têm esse sabotador com eles. Sabotador de eu preciso ter a resposta. Então alguém vai te perguntar alguma coisa, tu já quer dar uma resposta na hora, né? Ou alguém te pede um feedback e tu diz, tá bom, vem cá, senta aqui que eu vou te dar um feedback agora, tá? Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu não trabalho com improviso. Eu não gosto de trabalhar com improviso. Eu sou péssima em trabalhar com improviso. Se vocês me fizerem uma pergunta agora que não tem nada a ver com o assunto liderança, eu vou me embananar toda, porque eu não sei trabalhar de improviso. Eu sempre tenho que me preparar. Então, esse gerenciar suas palavras eu traduzi como se prepare. Não tem problema você dizer que você não tem a resposta naquele momento. Diga para você mesma: olha, eu sei a resposta disso, se pergunte. Eu não sei, então eu vou olhar para a pessoa e vou dizer: olha, não precisa dizer que não sei, pode olhar simplesmente e dizer assim: ó, olha, fulano, eu vou dar uma pensada em aonde que eu posso te ajudar. Eu vou tentar analisar de que maneira que eu posso te ajudar e eu te dou um retorno, tá bom? Eu vou dar uma pensada aqui onde é que eu posso te ajudar, tá bem? Me dá um feedback sobre... Deixa eu dar uma elaborada aqui, que eu também não pensei muito nisso, eu volto e te falo, tá? É muito melhor você se preparar do que você, como líder, não utilizar bem as palavras. E eu vou te dizer para vocês uma situação onde isso, às vezes, muitas vezes os líderes falham na hora de dar um feedback. Você precisa se preparar para dar um feedback, gente. Você precisa pensar nos exemplos. Eu achava muito engraçado quando um líder ia dar um feedback para alguém e ele dizia assim... A pessoa perguntava, tá, mas me dá um exemplo de quando é que eu fiz isso. Sei lá, não me lembro mais. Se tu não te lembra, tu não te preparou, tu não anotou. Entende? Tu tem que ir preparado para um feedback. Tu tem que ter anotado aquela situação. Então, gerenciar palavras não é só ficar se controlando, gente. Tá bom? Isso aí, Karen. Dizer que a gente não sabe algo pode ser não. É o maior sinal de maturidade e desenvolvimento pessoal. Então, tu poder dizer assim, deixa eu pensar. Se você não quer dizer que não sabe, não tem problema, tá? Mas que você possa olhar e dizer assim, deixa eu dar uma pensadinha aqui e deixa eu tentar achar uma solução aqui. Deixa eu ver como é que eu posso te ajudar. E aí você tem um tempo para pensar, tá bom? Deixa eu ver o que mais que ele diz aqui. Olha só que interessante a frase que ele usa. Se você tiver algo importante para dizer, diga-o bem e em poucas palavras. Se não tiver, às vezes a melhor coisa a fazer é ficar em silêncio, tá? Então, se preparem. E aí, gente, ele tem mais um, desculpe. Ele traz o gerencie sua vida pessoal. Eu adorei essa.
Ele diz o seguinte, ó, você pode fazer tudo certo no trabalho e se gerenciar bem ali. Mas se a sua vida pessoal estiver em desordem, ela por fim estragará todas as outras coisas. E eu não gosto muito dessa coisa de a minha vida pessoal e a minha vida profissional, tá? Por que eu não gosto disso? Porque a gente não tem duas vidas, a gente tem uma só. Nós somos uma coisa só, a gente não tem uma vida pessoal e uma vida profissional, tá? A gente se mescla nisso tudo. Se a minha vida profissional, onde eu passo 8 horas do meu dia não tá legal, a minha vida pessoal não vai tá boa. Se eu não tô me sentindo realizada pessoalmente, a minha vida profissional também não vai tá legal, tá? Não existe essa coisa de a minha vida tá... se a tua vida tá ruim em algum aspecto, a tua vida tá ruim, entende? Então, assim, é importante que você consiga também olhar para isso. Então, a vida ela tem que ser um eterno equilíbrio. E quando eu digo equilíbrio, eu não quero dizer que você vai ter um equilíbrio geral, né? De tudo, que você vai conseguir ser boa em tudo. Mas que você consiga olhar para tudo que você faz e você dizer assim, bom, nesse momento talvez eu não esteja conseguindo ser uma mãe 100% presente, mas eu faço o meu melhor, né, com o que eu tenho, com o que eu posso, e eu tô feliz de uma maneira geral, eu tô realizada com a minha vida, ainda que eu não consiga fazer 100% tudo que eu quero. Por quê? Porque a gente não consegue fazer tudo 100%, a gente não vai conseguir ser 100%. Ninguém consegue ser uma grande executiva de uma empresa e ser uma mãe presente o dia inteiro, tá? Então esqueçam isso de equilíbrio, tá? Aqui eu acho que vale essa história, né? O grande segredo da satisfação não é tentar encontrar o equilíbrio, tá? Então esqueçam isso. O grande segredo da satisfação é tu ter consciência das coisas que tu tá abrindo mão. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu resolvi não voltar a trabalhar, quando meu filho nasceu, eu tomei uma decisão, eu abri mão de oportunidades no mercado, tá? E agora que eu voltei, né, para minha carreira, agora não, né? Alguns anos que eu voltei para minha carreira, eventualmente eu não participo de algumas coisas do meu filho. E eu abri mão conscientemente disso. O grande ponto do equilíbrio é o que eu vou abrir mão, tá? Então acho que esse é a grande aprendizagem, tá, pessoal, sobre equilibrar, que eu não gosto dessa palavra. Eu acho que é como é que eu consigo me sentir satisfeita com aquilo com a vida que eu tenho, tá? É podendo aceitar o que eu posso fazer e sabendo o que eu vou abrir mão para ter o que eu quero, certo? E aí, para fechar aqui, né, eu trago um oitavo elemento de como gerenciar a si mesmo, tá? É um elemento que o livro não traz, mas que eu considero um elemento muito, muito fundamental, tá? Vou até tomar uma aguinha aqui. Um elemento super fundamental para se autogerenciar, que é gerencie os seus pensamentos, tá? Esse também é um outro tópico que eu trabalho muito na minha mentoria com os meus liderados, tá? Sentiu um ruído, o que você está pensando? Comece a tentar analisar o fluxo do seu pensamento. Esse pensamento, ele tá te ajudando ou ele tá te sabotando? Que tipo de pensamento é? Tá? Então, assim, muito mais do que tentar controlar o seu comportamento, né? Porque controlar comportamento sai meio quadrado, né? Se a gente tenta ficar toda hora se controlando, uma hora a gente vai explodir. Agora, se tu começa a pensar, por que eu tô pensando isso? Isso é uma crença que eu tenho de que eu tenho que estar sempre no controle. Tá, daí tu começa a conversar contigo mesmo. Tá, eu não preciso estar sempre no controle. Eu não preciso estar sempre no controle. Então, enfraquecer sabotadores é uma das atividades que eu faço com os líderes, tá? E eu vou dizer para vocês, enfraquecer sabotadores é a base da liderança. Eu não consigo trabalhar delegação, gestão do tempo, estabelecer relacionamentos se eu não olho o que sabota ele.
se eu não olho os teus pensamentos, em algum momento eles vão te dar uma rasteira. Tu pode saber o conteúdo técnico, tu pode fazer o pós-graduação que tu quiser. Se tu não olhar para isso, infelizmente tu não vai conseguir finalizar e terminar o teu objetivo. Tá, gente? Então, assim, sobre o que falamos hoje a live foi um pouco mais curta, não quero encher vocês de conteúdo. Falamos hoje sobre o livro O Líder 360, tá? Deixa eu só ver o nome do autor, que eu já não me lembro mais, é Maxwell alguma coisa, tá? É um livro antigo, tá? Acho que é de 2011. Ele é um pouco, né, mais das antigas mesmo, e eu peguei um dos capítulos dele que ele fala sobre o princípio número 1 da liderança, que é se autoliderar, tá? Então nós falamos sobre as 8 maneiras de se autoliderar, tá? O nome do autor é John C. Maxwell, ok? Então eu achei bem legal. Que bom, Bru, que bom que tu gostou. Eu achei bem legal esse capítulo, tá? Ele é a base da minha mentoria, realmente, assim, tem todos os elementos. Eu curti muito. E eu não li todo, tá? Admito pra vocês, não li todo, mas esse capítulo ele me chamou bastante atenção. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live salva sim, mas só vou deixar lá no meu canal do YouTube, ok? Isso, Vivi, compra. Assim, tá? Já vou dizer pra vocês, tá? É daqueles livros que tu tem que dar uma garimpada, tá? Não é aquele livro que tu vai ler do início ao fim. Você vai lá, vai no índice, é o que eu faço, né? Eu vou lá no índice e dou uma... Oi, Mari! Coisa boa! Olha aí. Minhas mentorandas tudo aí. Coisa boa. Não é aquele livro, tá, gente, que você vai comprar e que você vai ler do início ao fim. Você tem que dar uma garimpada, tá? O que eu faço com os livros de liderança? Gente, livro de liderança é muito chato, tá? Você vai lá, olha o índice e tenta dar o que esse livro fala aqui, afinal de contas, né, do todo. Então, acho que vale a pena, comprem, e a live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Quem não conhece ainda meu canal do YouTube, corre ali no link da minha bio, que eu vou deixar ela gravada lá. Muito obrigada por quem esteve presente nesse feriadinho. Só gente do bem, a Bruna, a Vivi, a Karen e um monte de gente. Kátia, Yas, adoro, Samantha, enfim, todo mundo que esteve presente. Agradeço a presença de vocês, espero que tenham gostado e até a próxima quinta, gente. Bom resto de feriado e bom final de... a Paty também, tá? E bom final de semana para todos. Beijos!